Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Hoje nós iniciamos uma nova caminhada. Até domingo nós estávamos falando sobre Jesus, o mais importante. E agora estamos iniciando a terceira pessoa da Trindade como o mais importante. Falamos que Deus era o mais importante, que Jesus é o mais importante, e agora vamos dizer que o Espírito Santo é o mais importante. E aí alguém já pode se perguntar, mas qual é o mais importante dos três? Não tem. O Pai é maior que o Filho, que é maior que o Espírito. O Espírito é maior que o Pai, que é maior que o Filho. Quem é que fica no meio? Quem é que fica em cima? Quem é que fica... Como é isso tudo? Nós cremos que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. E nós vamos iniciar essa caminhada e a nossa trilha será o livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos caminhar por esse livro durante os próximos encontros. E eu já quero convidar você a uma leitura do livro de Atos, na sua casa lá, no seu devocional, tá certo? Se você puder fazer isso, vai ser muito enriquecedor, porque isso vai despertar em você tudo que a palavra pode lhe oferecer de edificação. Hoje nós vamos ler o capítulo 1 e os versículos 1 e 2. Olha o que diz: em meu primeiro livro, relatei a você, Teófilo, tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi levado para o céu, depois de dar aos seus apóstolos escolhidos mais instruções por meio do Espírito Santo. Nesse livro de Atos, nós vamos ter uma ênfase sobre o Espírito Santo. Veja o versículo 8 desse capítulo 1. Jesus diz assim, vamos ler o 7, vamos ler o 6, porque os discípulos fazem uma pergunta a Jesus. Então os que estavam com Jesus lhe perguntaram, Senhor, será nesse momento em que restaurará o reino a Israel? Ele respondeu, o Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça, e não cabe a vocês saber. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Nós podemos até dizer que a Trindade resolve se revelar à humanidade de uma forma cronológica. No Antigo Testamento, nós temos mais evidência na pessoa do Pai. Nós temos no Novo Testamento, ali nos Evangelhos, a evidência no Filho, porque ele encarnou. Mas após a ascensão de Jesus, nós vamos perceber que a igreja agora vive na evidência do Espírito Santo. O Pai estava presente ali na criação, na história de Israel. Quando Jesus vem, ele vem para dar testemunho do Pai, ele dá testemunho de Deus,
E quando o Espírito vem, ele dá testemunho do Filho, ele dá testemunho de Jesus. Isso não quer dizer que no Antigo Testamento só tem o Pai, nos Evangelhos só tem o Filho, e em Atos só tem o Espírito Santo. Nós temos que fazer um esforço para sempre considerar Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nossa proposta para essa série, para esses primeiros dias, é a seguinte: hoje nós vamos dar uma olhada na doutrina do Espírito Santo. E hoje nós não vamos ser tão bíblicos no sentido de expor o texto de Atos. Nós vamos dar uma olhada no Espírito Santo de forma mais geral pela Bíblia, tá? Domingo de manhã nós teremos aqui um momento para ver um panorama do livro de Atos. O que tem nesse livro? Qual é a mensagem dele? Quais são as histórias que tem nesse livro? Quais são os personagens principais? Quem escreveu? Escreveu para quem? E o que acontece? Qual é a ênfase? Qual é a ligação desse livro com os evangelhos e as cartas de Paulo? Por que ela é importante, a leitura dele? Qual é o tipo de literatura desse livro? Ele é narrativo, ele é poético? Todas essas informações e muito mais informações nós teremos aqui domingo de manhã. Vai ter uma super professora aqui para nos ensinar esse panorama de Atos e nós vamos sair daqui abençoados. Em seguida, nós iniciaremos as nossas exposições baseadas em Atos dos Apóstolos, sempre com ênfase no Espírito Santo. Nós vamos ler o livro, e se você já está lendo o livro, quero dar uma sugestão. Se você é a favor de riscar a Bíblia, se você gosta, né? Tem gente que não gosta, tudo bem. Vai sublinhando cada vez que você encontrar Espírito Santo. Vai lá, vai sublinhando, pintando, você vai perceber essa ênfase no Espírito Santo, e assim nós podemos aprender sobre ele. Para o nosso encontro de hoje, eu mandei para os irmãos aí, via WhatsApp, um PDF com os assuntos, com os tópicos, porque nós vamos falar muitos tópicos, muitos assuntos, e talvez nós não tenhamos oportunidade de abrir a Bíblia em todos eles, tá bom? Então você pode acompanhar comigo aí pelo seu WhatsApp, lendo aí no PDF que eu enviei para você. Bom, quem é o Espírito Santo de Deus? Nós vamos começar falando da pessoa do Espírito Santo. E vamos dizer a vocês, para isso que eu vou falar para vocês agora, nós utilizamos um material de um livro que se chama Esboço de Teologia Sistemática. O autor é o Langston, tá bom? Se você tiver curiosidade, se você gosta de teologia, estudar teologia, você pode falar comigo e a gente vê como conseguir essa obra para você aprender. E aí, esse autor faz uma seleção sobre as características do Espírito Santo que nos garantem que ele é Deus. Por exemplo, o Espírito Santo é o Criador. Quando nós abrimos nossa Bíblia em Gênesis, capítulo 1, versículo 2, nós vamos ler que no princípio criou Deus os céus e a terra. E nós vamos ler que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, aonde estava o Espírito Santo? Estava lá na criação. Quando Deus vai criar o homem, o autor do livro de Gênesis diz que Deus falou assim, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. E quando ele diz isso, ele está falando
ali para as outras pessoas da Trindade. Gente, isso é muito interessante a gente pensar nisso, né? Pensar o Pai, o Filho e o Espírito Santo conversando e dizendo: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Mas além da criação, outra característica divina que o Espírito Santo tem é que ele é eterno. E isso nós temos como verificar em Hebreus, capítulo 9, versículo 14. E eu vou ler para você, diz assim: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Santo se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Então, o sangue de Cristo, que pelo Espírito Santo se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus. Se o Espírito estava na criação, e o Espírito ele tem essa característica da eternidade. Qual é a outra característica de Deus que nós encontramos no Espírito Santo? O Espírito Santo, ele é onisciente, ele é onipresente e ele é onipotente. Na nossa colinha aqui só ficou onisciente e onipresente. Como é que a gente identifica que ele é onisciente? Aí eu vou pedir os irmãos para abrirem. Eu estou vendo que a gente vamos tentar manusear a nossa Bíblia então. Eu estou com vocês, tá bom? Se vocês não estão com o PDF, eu estou com vocês, não abandono vocês, tá? Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 2, vamos ler juntos. 1 Coríntios capítulo 2, versículos de 9 a 11. Já que vocês não querem ler o PDF, então agora vocês vão ralar abrindo Bíblia agora, tá? Talvez algum irmão diga assim: não, pastor, eu prefiro mesmo, tem esse negócio não, eu gosto de abrir e ler na Bíblia. Então vamos lá, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, diz assim o texto: é a isso que as Escrituras se referem quando dizem: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas foi a nós que Deus revelou estas coisas por seu Espírito. Pois o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. Pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa, senão o próprio espírito dela? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus. Então, o Espírito é onisciente. Onde é que nós identificamos que ele é onipresente? Um texto clássico, vamos lá, Salmo de número 139. Vamos lá, gente, espada para o ar, hein? Lembrando aos irmãos que estão conosco no curso de sexta-feira, né? A nossa sexta teológica. Sexta tem de novo, viu? Vamos continuar com introdução ao Antigo Testamento. Olha aí o versículo de número 7. É impossível escapar do teu espírito. Não há como fugir da tua presença. Se subo aos céus, lá estás. Se desço ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu tomar as asas do amanhecer, se habitar do outro lado do oceano, mesmo ali tua mão me guiará e tua força me susterá. O Espírito Santo é Deus, irmãos, porque ele tem todas as características que o próprio Deus tem. Talvez você esteja pensando assim:
Não, mas isso para mim não é muita novidade. Eu já entendi isso. Mas olha, existem pessoas que não têm esse entendimento. Você sabia que existem algumas igrejas que têm dificuldade com o Espírito Santo? Algumas pessoas que têm dificuldade com o Espírito Santo? Na verdade, já que nós estamos falando sobre o Espírito Santo, eu queria até fazer você pensar um pouco sobre como é a sua relação com o Espírito Santo. Espera aí. Como é a minha relação com o Espírito Santo? Nós não acreditamos num Deus que se revela em 3 pessoas. Então, talvez você tenha facilidade quando você pensa no Deus Pai. Você se relaciona com Ele de uma forma. Você ora a Deus, o Deus Pai. Com Jesus também, talvez você tenha facilidade de conversar com Jesus, por exemplo, né? Ó Senhor Jesus, em nome de Jesus. E o Espírito Santo? Você já percebeu que com o Espírito Santo, a nossa prática das nossas vivências espirituais, elas não são assim tão corriqueiras? Eu estou dizendo no geral. Se você tem o hábito de, quando orar, falar com o Espírito Santo, então, ótimo, tudo bem. Mas se você está lembrando agora e dizendo assim, rapaz, eu nunca orei falando com o Espírito Santo. Então, hoje é uma oportunidade de você descobrir essa verdade. O Espírito Santo, ele é Deus e ele é uma pessoa. O Espírito Santo se entristece. Você pode pecar contra o Espírito Santo. O Espírito Santo, você pode mentir ao Espírito Santo. Foi isso que aconteceu, por exemplo, com Ananias e Safira, lá em Atos capítulo 5. Bom, a Bíblia fala que nós temos que nos encher do Espírito Santo, como lá em Efésios capítulo 5. Então, se o Espírito é uma pessoa que inclusive, por exemplo, intercede por nós, segundo Romanos capítulo 8, como é a minha relação com esse Espírito? Não sei se você está achando isso um pouco estranho, orar falando com o Espírito. Se você acha estranho, ainda nós temos que caminhar para viver essa doutrina da Trindade. E como é que eu falo com o Espírito? Como você fala com o Deus Pai e como você fala com o Deus Filho. Existe um livro, e eu não indico a leitura, não devia nem falar nele, mas é muito interessante o título, que o autor, ele colocou o título assim, Bom Dia, Espírito Santo. Por que eu não indico o livro? Porque eu já li, e nessa ênfase de querer trazer o Espírito Santo à tona, o autor esqueceu do Pai e esqueceu do Filho. E agora começou a viver como se só vivesse o Espírito. Então a leitura não é muito boa, o autor não é essas referências teológicas todas, mas o título é interessante. Bom dia, Espírito Santo. Né? Eu acho muito interessante, eu tenho andado com o irmão Antônio, e eu acho muito interessante quando a gente vai fazer visitas, né? Quando a gente entra no carro, quando a gente vai fazer alguma coisa, quando a gente vai fazer uma refeição, que ele está lá em casa, e aí ele vai orar, ele tem o hábito de dizer assim, eu quero convidar o Pai, o Filho e o Espírito Santo para vir fazer essas visitas conosco. Eu quero convidar o Pai, o Filho e o Espírito Santo para vir aqui na mesa comer conosco. Olha que algo interessante. Na cabeça dele, ele já entendeu bem essa relação do Pai, do Filho e do Espírito. E eu creio que nessa caminhada a gente vai conseguir também, porque o Espírito Santo é
o mais importante. Vamos ver outros atributos do Espírito? Olha que texto interessante. Romanos, capítulo 8, versículo de número 11. A Bíblia nos diz que Jesus foi ressuscitado pelo poder do Espírito Santo. Você já tinha parado para pensar sobre isso? Olha só, Romanos, capítulo 8, inclusive esse capítulo aqui é o capítulo do Espírito Santo. Paulo se reserva a falar muito do Espírito aqui, a partir do capítulo 6. Mas no 11, ele diz assim: se o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos, dará vida a seu corpo mortal, por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Nós precisamos ter um entendimento sobre o Espírito Santo, algo muito importante que transforma as nossas vidas, é que Jesus realizou todas as suas obras não pelo poder que ele tinha. Ele tinha poder para realizar. Mas segundo Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5, nós temos a informação de que quando Jesus desceu de sua glória, ele se esvaziou. E eu já disse até a vocês que tem uma palavrinha do grego, né, que eu gosto muito. Queria ter botado o nome de Levi com essa palavra, mas Cristiano não deixou, que é kenosis. Acho bonita essa palavra, né? Ainda vou inventar algum lugar que eu vou botar essa palavra. Kenosis. É um adesivo, botar o nome do carro. Carro kenosis, pronto. Quando Jesus se esvaziou e agiu como humano, o que aconteceu lá no batismo? Que ele estava lá, o Pai disse: este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. E foi visto o Espírito Santo descer sobre ele, como, não era uma pomba que desceu, irmãos, presta atenção no português, como uma pomba. Então, o Espírito ter descido sobre Jesus, e nós sabermos hoje que tudo que ele realizou foi por meio do Espírito, nos dá que certeza? A certeza de que hoje, nós que temos o Espírito, podemos realizar as mesmas obras que Jesus fez. Não é maravilhoso isso? Se nós não entendemos essa verdade, nós vamos sempre dizer assim: ah, Jesus fez isso porque ele era Jesus, ele era poderoso. Ah, Jesus consegue isso aí porque ele é forte e eu sou fraco. Não, não foi assim que Jesus agiu. Jesus inclusive foi ressuscitado pelo poder do Espírito Santo. Sabe o que eu acho mais legal, fantástico, no livro de Atos dos Apóstolos? É que todas as coisas que Jesus realizou nos evangelhos, depois que ele subiu aos céus, agora nós temos os discípulos realizando. Irmãos, e não vale dizer: ah, eles fizeram porque eles eram os apóstolos. Aí não vale dizer isso. Eles estavam agindo por meio do Espírito. E recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. Nos evangelhos nós temos Jesus curando. Quem é que está curando em Atos dos Apóstolos? Os discípulos.
Nos evangelhos nós temos Jesus ressuscitando mortos. Quem é que está ressuscitando mortos em Atos dos Apóstolos? Os discípulos. Nos evangelhos nós temos Jesus enfrentando as autoridades religiosas com ousadia, com autoridade. Quem é que está enfrentando as autoridades religiosas em Atos dos Apóstolos? Os discípulos. E por que Jesus conseguia e por que os discípulos conseguiam? Por causa da ação do Espírito Santo de Deus. Você já começou a ficar feliz aí? Você já está se sentindo mais poderoso? Mais poderosa? Rapaz, quer dizer que eu tenho a mesma coisa que Jesus tinha? Oxi, agora pronto, agora fiquei empoderada. Olha aí, fiquei empoderado agora. Agora pode vir o que for, eu tenho o Espírito Santo comigo. Esse poder está à minha disposição. Não importa qual é a luta, qual é a dificuldade, qual é o desafio, positivo ou negativo, o Espírito Santo está sobre a minha vida e assim eu vou conseguir agir. Queria ler com você, estou até fugindo um pouco do meu script aqui, o que Jesus leu no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 4. Ele estava, se eu me enrolar, ainda bem que minha esposa está aqui perto de mim. Ele estava em Nazaré, na sinagoga, e ele pegou o livro do profeta Isaías, e ele abriu o livro do profeta Isaías no capítulo 61, e ele leu o livro e disse, olha aí, Lucas capítulo 4, versículo 18, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos, e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Quem estava sobre Jesus? Segundo Atos, e ele diz, Jesus, versículo de número 20, Jesus fechou o livro, devolveu ao assistente, sentou-se, então ele começou a dizer, hoje se cumpriram as escrituras que vocês acabaram de ouvir. Já pensou? O Espírito do Senhor está sobre mim. Se a gente pudesse encerrar aqui agora, eu já estava feliz. Porque se você for para casa hoje, dizendo essa verdade no seu coração, o Espírito do Senhor está sobre mim, você vai voltar para casa equipado, você vai voltar para casa edificado, você vai voltar para casa fortalecido para encarar qualquer situação que você estiver passando. Se você acordar amanhã e se lembrar desse versículo e disser assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, você vai poder olhar para a vida, olhar para as situações com outro olhar. Você vai poder agora entender de forma correta qual é a sua relação com Deus. O Espírito do Senhor está sobre mim. Enquanto eu estava estudando para poder fazer esse material aqui para vocês, que eu estou quase desconsiderando aqui pela nossa conversa, o autor desse livro estava dizendo assim, às vezes nós, enquanto cristãos, dizemos assim, como foi bom para os discípulos, porque eles estavam na presença de Jesus,
eles viram Jesus, eles andaram, eles pegaram em Jesus, eles estavam ali, ouvindo a voz dele. Aí o autor disse: mas nós temos um privilégio ainda maior que os discípulos, porque aquele Jesus que estava lá com eles, ele tinha uma presença física limitada. Não tem alguns trechos da Bíblia que Jesus se afastou dos discípulos para orar? Não tem algumas passagens que Jesus enviou eles no barco, vão na frente, depois eu vou? Os discípulos ficaram sem Jesus. Para estar com Jesus, tinha que ficar perto dele fisicamente. Aí o autor do livro diz: com o Espírito Santo não. Com o Espírito Santo, você está na presença dele todos os momentos. Você está com ele em qualquer situação. Geograficamente, você nunca vai se separar dele. E se você se permitir a estar com ele em intenção, se você se permitir de forma intencional no seu dia a dia, sempre lembrar, você terá a presença do Espírito Santo muito maior do que os discípulos tinham quando eles estavam fisicamente próximos a Jesus. Eu achei isso fantástico. Estava eu e o irmão Antônio lá. Você está vendo, irmão Antônio? Que coisa legal. Agora nós podemos até achar que somos mais privilegiados do que aqueles discípulos. E os próprios discípulos tiveram o mesmo privilégio que nós, porque em Atos dos Apóstolos eles receberam o Espírito Santo. Podia dizer mais coisas para vocês, vou dizer só algumas e nós já estamos encerrando. Por exemplo, o Espírito, ele justifica e santifica o crente. Olha que coisa boa, que notícia boa. É ele que atua em nós. Você lembra do fruto do Espírito? É algo que é produzido em nós. Você já se pegou tentando ter paciência, tentando amar alguém, tentando ter mais fé, tentando ter domínio próprio? Eu acho que todos nós aqui já se pegamos nisso. Quando nós fazemos isso, nós estamos indo contrário do que a palavra nos ensina, porque não é algo do nosso esforço. Agora eu vou ter domínio, pela minha opinião, eu tenho a opinião, pronto, aí eu nunca mais vou fazer isso. Se você está agindo assim, você não está desfrutando de algo que é produzido pelo Espírito. É o fruto do Espírito. Então o que nós precisamos fazer? Apenas dizer assim: Espírito, produza em mim o amor, produza em mim a bondade, produza em mim o domínio próprio, produza em mim a mansidão, produza em mim a paciência. E esse Espírito vai fazer isso. O Espírito também dá dons à igreja. E se tem algo que eu acho fantástico do Espírito Santo, é que ele é o maestro dessa orquestra chamada igreja. Se tem algo que eu entendo como pastor, é que eu só preciso ter o trabalho de ver o Espírito agindo e não atrapalhar ele. Uma vez um pastor amigo meu me disse: se tem uma coisa que o pastor pode fazer pela igreja, é não atrapalhar a ação de Deus. Às vezes a gente quer fazer alguma coisa e faz é atrapalhar. Nós estamos ouvindo casos tão ruins, né? Pastor foi preso, pastor foi morto, pastor, não é isso.
Aí um pastor foi pregar na nossa denominação e disse assim: queridos pastores, eu vou pedir a vocês que vocês ajudem as nossas igrejas. Olha, pelo amor de Deus, não façam nada, porque ultimamente os pastores já têm mais, vocês estão, se vocês ficarem quietos, vocês já ajudam, pronto, já ajudou. Mas olhe, queridos, como o Espírito Santo é. Ele é quem é o maestro dessa orquestra chamada igreja. Ele olha para a Rúbia e diz assim: o que é que eu vou dar a Rúbia que vai servir para todos esses irmãos aqui? Aí ele vai lá e dá um dom. E Rúbia vai usar esse dom como? Para nos abençoar. Ele vai lá e olha para Alexandre e diz assim: o que é que eu vou dar para Alexandre que vai abençoar todos esses outros irmãos? Aí ele vai lá e dá um dom a Alexandre, e todos nós somos abençoados por esse dom. Então nós recebemos do Espírito essa ação, esse dom, esse presente, para nós usarmos aqui, na comunhão entre os irmãos. É muito bom, irmãos, quando a gente começa a pensar sobre o Espírito Santo, né? Tem tanta coisa que a gente poderia dizer aqui. A gente poderia entrar no Evangelho de João e ver Jesus dizendo que Ele é o Espírito da verdade, que Ele é quem convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. É tão bom ver a ação do Espírito Santo que trabalha em nossas vidas quando nós precisamos demais dele. Mas hoje nós vamos ficar por aqui. Quero deixar você com um gostinho assim, de estudar mais sobre o Espírito, de ler mais sobre o Espírito. Domingo de manhã nós estaremos aqui, você vai ler, mas eu queria que nós pudéssemos sair daqui dizendo assim: o Espírito do Senhor está sobre mim.